Eu posso adquirir sabedoria de Deus observando as formigas? Olá pessoal, eu sou o pastor Osório Ferreira, bem-vindos ao canal Está Feito. Bom, já peço para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui, tá certo? Vamos para o nosso devocional de hoje, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo de número 6. Vamos ler comigo? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e seja sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? O que nós vamos procurar aqui é extrair sabedoria de Deus para a vida como um todo, observando um pequeno inseto. Será que é possível? Vamos ver agora. Olhando para o texto, nós vemos o relato da vida cotidiana desse pequeno inseto chamado formiga. Um pequeno inseto mesmo, é muito pequenininho. Nós às vezes tropeçamos dele na sala, tropeçamos no meio da rua, ali na grama em uma praça, em muitos lugares nós tropeçamos. Quando eu digo tropeçamos, é que nós encontramos elas em muitos lugares. Individualmente, um ser frágil, mas coletivamente, um ser muito forte. Uma máquina de trabalhar. É verdade, porque a formiga trabalha de dia e de noite. Bom, como sertanejo, meus pais são sertanejos, trabalharam na roça a vida inteira. Nós crescemos, eu cresci ouvindo histórias de que quando a formiga estava cortando a grama, a folha da relva, é porque a chuva estava por vir. E aí o agricultor já se preparava para fazer seu plantio esperando a chuva chegar. Aqui no Nordeste isso é uma cultura comum. Uma máquina de trabalhar, um animal pequeno, mas super organizado, porque mesmo sendo pequena, frágil, com um pisão ela simplesmente morre, desaparece de sua existência, mas juntas por sua, vamos falar assim, por sua unidade, elas constroem formigueiros imensos e muito complexos. Será que eu posso aprender com elas? O texto aqui, quando voltamos para o texto, vemos que ela não tem superior, não tem oficial nem dominador, porém levantam-se cedo, né? Começam um dia de trabalho logo e sem precisar, sem necessitar de uma pessoa que esteja ali. Levanta, vamos lá, cuida meu povo. Não, elas não precisam disso, apenas têm um propósito de vida, vão lá e executam. Então fica a pergunta para nós. Será que hoje em nossa geração nós estamos assim proativos como uma formiga? Na verdade não. O que se vê muito mais corriqueiramente são pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho, reclamando da vida, reclamando e colocando a culpa no patrão, no chefe, nos irmãos da igreja, no pastor, nos amigos. Os relacionamentos estão falidos, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre de terceiros. E aí entram no marasmo, entram na rotina, entram na mesmice da vida e não tomam uma atitude. E aí o texto nos traz uma pergunta. O versículo 9 diz: até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Bom, olhe para a formiga, tenha com a formiga, vá ter com a formiga. Quando ele diz isso, o texto diz isso, vai ter com a formiga, observa este pequeno animal e verás que tem muita coisa a aprender com ele. Até quando eu vou ficar apenas murmurando, vou ficar apenas choramingando pelas coisas, não vou me levantar, me erguer, tomar uma atitude? Se o meu relacionamento está quebrado, falido, tomar uma atitude, restaurar, restabelecer, reerguer aquilo que foi destruído. Se o meu trabalho está sem graça, será que não é eu que perdi o ânimo? Queridos, muitas vezes quando nós perdemos o ânimo por algo, nós
não nos empenhamos como deveríamos, nós não nos dedicamos como realmente deveríamos. Quando muitas vezes chegamos a, por exemplo, no ambiente de trabalho, no início, ali quando chegamos, para sermos contratados ali, damos o nosso melhor. Mas de algum tempo depois, se nós perdemos o interesse, seja porque nos queixamos do salário, das companhias, dos companheiros ali de trabalho, nós não desempenhamos da maneira adequada o nosso serviço. Ter com a formiga eu não tenho chefe, não tenho superior nem dominador, mas executo o trabalho de maneira prática. Bom, você sabia que a formiga ela não se perde, porque ela solta um feromônio no ar para que as outras seguiem quando ela vai procurar um caminho de uma, vamos dizer, de uma planta nova que ela descobriu para trazer a folha. As outras seguem aquele cheiro. Quando uma formiga morre, ela também solta esse feromônio no ar que avisa as outras do perigo. Quando eu olho para a formiga, eu vejo que além de serem, por mais que elas sejam pequenas, elas são organizadas, são unidas, proativas, desenvolvem grandes trabalhos, têm extrema força. Então, apesar de serem pequenas, elas não deixam de executar trabalhos complexos, porém executam em parceria, em unidade com o grupo inteiro. O trabalho de uma é o trabalho de todas. Elas têm o senso de proatividade, são dedicadas, não param até que seja executado seu trabalho. Podemos aprender que muitas vezes precisamos apenas de atitude. Muitas vezes já temos habilidades, temos ferramentas para desenvolver muitas coisas, mas ficamos esperando que outros tomem a frente ou que tudo esteja pronto para que eu mostre o que sei fazer. Na verdade, olhando para a formiga, eu sei que tem algo a realizar, eu tenho ferramentas para fazer e eu vou fazer aquilo que me pertence fazer. Já que na coletividade, o que vale é o resultado final. O meu trabalho ali é o meu trabalho, não dos outros, não de outra pessoa. Eu preciso ter atitude. Nesse ponto, então, o texto nos chama para olhar para a formiga e aprender com esse pequeno inseto. Posso até ser pequeno, mas posso desenvolver, olhando para elas, grandes coisas. Por quê? O Salmo de número 57, versículo 2, diz que o nosso Senhor é o Deus Altíssimo, que tudo executa por aqueles a quem Ele ama. De uma maneira prática, em Deus nós podemos executar grandes coisas. Se eu olho para a formiga e posso aprender a sabedoria de Deus através desse pequeno animal, eu posso então entender que se um pequeno ser que hoje e amanhã desaparece, desenvolve grandes trabalhos, complexos trabalhos, em equipe, em unidade, com uma força gigantesca, mesmo sendo pequeno, imaginemos nós como seres que Deus criou, inteligentes, capazes de fazer grandes feitos. Em Deus podemos todas as coisas. O que mais aprendemos com elas é que, por mais que tenhamos muitas coisas a fazer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz que nosso trabalho em Deus não é em vão. Assim como o da formiga, ainda que ela morra no trajeto de procurar aquela folha e trazer de volta ao formigueiro, para que as larvas se desenvolvam, para que as pequenas formiguinhas cheguem à idade adulta e sejam operárias eficazes, eficientes como elas, e no meio daquele trajeto elas venham a morrer, seu projeto não foi vão. Por quê? Porque de alguma maneira elas chegaram e contribuíram de forma eficaz ao crescimento do formigueiro, ao crescimento daquele complexo de milhões de formigas. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Com a formiga também aprendemos que é preciso haver governo, dedicação, proatividade. O versículo 7 diz que não precisa de superior, nem de oficial, nem de dominador. É que nós precisamos governar em Deus
a nossa vida. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, diz que nós precisamos governar bem a nossa casa. Casa ali não é só a residência, casa ali é a minha vida como um todo, é a minha existência. O Senhor deu a Adão o governo. Em Deus precisamos restabelecer esse governo e ter a nossa vida no governo de Deus. Se minha vida está solta, desequilibrada, desorganizada, nada que eu me proponha a executar sai da maneira adequada. Então, com a formiga, eu não preciso de governador, oficial nem dominador. Eu preciso me levantar e executar uma coisa de cada vez. Mesmo sendo pequeno, o trabalho que faço hoje é importante para o resultado final. Então, com ela, eu aprendo que eu não preciso desenvolver coisas grandes hoje. Quando elas estão cavando aquele complexo formigueiro, elas tiram um grão de terra por vez. Mas cada uma traz um grão e daqui a pouco você vê aquele grande formigueiro construído. Ali com ela eu aprendo o governo. Eu preciso levantar e executar aquilo que eu tenho para fazer hoje. Tá bom? Vamos aprender com as formigas. Vamos aprender a assimilar, a adquirir a sabedoria de Deus na sua criação, nos seres que Ele deixou como instrumento de ensino para que nós possamos compreender um pouco mais do seu grande projeto na vida de cada um de nós, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado em nome de Jesus por este momento, por a Tua palavra e pela sabedoria que o Senhor nos dá através deste pequeno animal. Em nome de Jesus, nos ajuda a aprender com o Senhor, mesmo por pequenas coisas como uma formiga. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.